Olá pessoal do oitavo ano, bem-vindo à nossa terceira aula nesse formato remoto. E nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre os aspectos naturais, tanto da América quanto da África. Então, por isso preciso que vocês prestem bastante atenção e, além disso, tenham em mãos e acompanhem junto comigo com seu livro didático, esse livro azulzinho novo. Caso vocês ainda não tenham conseguido acesso ao livro, lembre-se que no Positivo On vocês conseguem ter acesso ao livro digital. Então isso é muito importante vocês acompanharem a aula junto com o livro, tá bem? Então, nessa aula de hoje, eu vou discutir um pouco com vocês esses aspectos que são típicos do continente americano e também são típicos do continente africano. É importante que vocês lembrem que esses aspectos vão se alternando, vão mudando ao longo dos continentes por conta da sua posição geográfica. Então a gente vai ver que existem diferenças claras entre os aspectos naturais que a gente observa no continente americano e em relação ao continente africano. O primeiro aspecto relevante é o alongamento do continente americano. A gente vê que ele tem um alongamento no sentido norte e sul. Esse alongamento faz com que ele passe por várias zonas climáticas. E as zonas climáticas influenciam muito no teor de umidade e que provavelmente vai fazer com que a gente tenha alterações ambientais significativas, como, por exemplo, a ocorrência de mais frio, mais calor, mais umidade, menos umidade. Então, essas mudanças significativas são bem importantes quando a gente vai destacar alguns aspectos no continente americano. Observem de antemão, lá na página 5 do livro de vocês, aqui a nossa América do Sul e aqui a nossa América do Norte, ligadas pelo que a gente chama de istmo. Vocês podem observar também no livro que esse istmo seria uma faixa de terra firme na qual ligaria a porção norte da porção sul, com uma outra porção que a gente chama de América Central. Essa América Central que também possui características caribenhas, características muito próximas ali da linha do Equador, como nós aqui no norte do Brasil. Então, de forma geral, essas características climáticas, diferentes latitudes, diferentes zonas climáticas, vão fazer com que a gente tenha diferentes aspectos naturais. Evoluindo um pouco mais do livro, a gente vai observar já na página 7, como por exemplo, as principais bacias hidrográficas ao longo do nosso continente americano. Destaque aí para algumas bacias, como por exemplo a bacia do rio Mississippi, nos Estados Unidos, a bacia do rio São Francisco, aqui no Brasil, a bacia do rio Amazonas, que aí pega boa parte da região norte, entre outros países. E temos também algumas outras bacias que vocês vão observar aqui na página 7. O que existe diferente dessas bacias e por que a gente precisa destacá-las? O que existem diferentes é, por exemplo, a diversidade de vida, porque a gente está falando de bacias que estão em diferentes partes do nosso continente e essas diferentes partes possuem características climáticas também diferentes, como por exemplo, águas mais frias, águas semi ou congeladas, ou águas mais quentes, como por exemplo as bacias do nosso Brasil, ok? Além dessa diferenciação de vida, de aspecto biológico e de aspecto de temperatura da própria bacia, a gente tem outros aspectos, como por exemplo os aspectos de relevo, que a gente destaca aí, por exemplo, a questão, sobretudo, das atividades geológicas que ocorrem em boa parte do continente. Se a gente observar, por exemplo, a região dos Andes, a Cordilheira dos Andes, sobretudo a gente destaca aí o Chile, sobretudo, a gente destaca o Chile, a gente vai observar que existe um movimento que a gente chama de placas, que é convergente, ou seja, é quando as placas, a placa sul-americana, ela vai convergir em uma direção de encontro com a placa
mais próxima. Então a gente tem um movimento convergente com a placa de Nazca, por exemplo. A gente tem um movimento divergente no nosso litoral brasileiro, mas a gente encontra partida na parte do Pacífico, onde fica o Chile, a Argentina, a região da Patagônia. A gente tem esse movimento que ele é convergente, então faz com que a gente tenha atividades geológicas recentes. Isso faça com que a gente tenha, por exemplo, dobramentos modernos, a gente tenha que é um conjunto de estruturas geológicas muito recente, a gente tenha também a cordilheira, a gente tenha a ocorrência de alguns tremores com maior incidência do que na nossa porção do nosso litoral brasileiro. Então a gente tem aí uma série de fatores que diferenciam também o continente americano do ponto de vista do relevo, da geologia. Já aqui no Brasil, a gente tem basicamente algumas unidades de relevo que são bastante consideráveis, como por exemplo o Planalto Central, que ocorre na porção central do Brasil, como o nome já sugere, ali próximo a Goiânia, Distrito Federal. A gente tem a planície costeira, essa planície que, como o nome já sugere, também acompanha a costa brasileira. E a gente tem uma outra unidade de relevo bastante importante, que são os planaltos. Aqui em Pernambuco eu destacaria o Planalto da Borborema, que são essas unidades mais elevadas, que possuem também características climáticas muito típicas. Sobretudo quando a gente lembra lá do sexto ano, aquelas chuvas que a gente chamava de orográficas, ou chuva de relevo, que acontece muito nessas regiões. Então, essas basicamente são as diferenças naturais que ocorrem aqui no nosso continente americano. Essas diferenças também proporcionam diferenças do ponto de vista da vegetação, mas eu vou deixar isso mais adiante. Então, a gente tem uma diversidade de vegetação muito grande por conta dessa diversidade climática. Então, mas salvem aí a diversidade climática como ponto-chave. Quando a gente vai tratar da questão do continente africano, observa que agora a gente está dando um salto. Quando a gente vai tratar da questão do continente africano, a gente vai ver que esse continente africano, ele não se alonga tanto na porção norte e sul como o continente americano. Então, se a gente observar um mapa, vamos lá para a página 9, esse mapa aqui, a gente vai ver que tem diferenças muito claras na formação territorial do continente africano. E essa diferença proporciona uma diversidade climática um pouco menor do que a nossa. Entretanto, vale ressaltar que o continente africano, continente, nunca país, por favor, o continente africano, ele tem as suas peculiaridades e suas diferenças ambientais também. Então, para a gente ressaltar, a gente começa aqui falando também sobre as bacias hidrográficas no continente africano. A gente tem como as principais, na página 9, a gente destaca a do Congo, a do Nilo. Então, façam esse exercício de ir lá na página 9 e procurar por essas bacias que eu estou citando. Veja se vocês encontram no mapa a bacia do Congo, a bacia do Nilo. Além de tudo isso, a gente observa também no continente africano alguns aspectos climáticos peculiares que a gente se centraliza nessa noção de não tanto alongamento quanto o continente americano. Como, por exemplo, a ocorrência da região mediterrânea, que ela é muito próximo do Egito e já muito próximo da Europa, até porque essa região mediterrânea ela se estende nos continentes europeus e no continente europeu e no continente africano. E a gente tem também aqui a ocorrência do semiárido, muito típico também na nossa porção americana, mas temos aí o maior deserto quente do mundo. Eu nem vou falar o nome, acho que vocês sabem, quem não souber vai pesquisar como desafio qual é o nome do maior deserto quente do mundo. Tem a ocorrência do deserto, tem a ocorrência da zona tropical, como a gente também, essa zona muito úmida e que dá uma biodiversidade típica de savana para a região africana. E a gente tem a ocorrência em menor escala da região de frios de montanhas. Essa região de frio de montanha, que
que a gente destaca aí com menor proporção, mas que possibilita a ocorrência de algumas zonas de florestas diferenciadas, florestas equatoriais diferenciadas. A gente chama de áreas de exceção, tá bem? Então, para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje, e a gente vai se aprofundar com a ideia de vegetação na próxima aula, eu peço que vocês recorram ao livro didático lá na página 12 e na página 15, e a gente tem atividade, essa atividade teórica. Lembrando que vocês têm um desafio. Quem deixou passar batido esse desafio foi uma pergunta que eu lancei ao longo do vídeo. Vocês voltem aí, procurem a pergunta e me deem uma resposta, tá bem? Então, pessoal, até a próxima aula e eu peço que vocês se cuidem. Não esqueçam disso. Tchau, tchau.